Saudações cordiais, benquistos seguidores. Prazer, o meu antropônimo é Augusto Vasco. Sou estudante do Instituto Superior Politécnico Privado do Luena. Hoje eu venho falar sobre um tema formidável que é História da Psicologia. Na aula passada falamos sobre aquilo que seria ou o que é a psicologia. E de forma resumida vimos que a psicologia é a ciência que estuda os processos mentais e o comportamento dos seres humanos. Vimos que a palavra psicologia vem de origem grega e por intermédio de duas palavras, que é psique, que significa mente ou alma, e logia, que significa estudo ou conhecimento ou ciência. Assim, literalmente a palavra psicologia significa estudo da mente, estudo da ciência ou estudo da alma. E vimos também que o objetivo da psicologia é vimos que o objetivo da psicologia é de descrever as emoções, percepção, sentimento, ou seja, todo aquele processo que ocorre dentro da mente do ser humano. O objetivo da psicologia é descrever por que pensamos assim e por que nos comportamos de diferentes maneiras. Mas hoje o nosso objetivo é falar acerca da história da psicologia. A gente vai falando da história da psicologia, começando na sua origem e até a atualidade. Compreender a história da psicologia é essencial para perceber como essa ciência surgiu e evoluiu. Durante muito século, o comportamento humano foi explicado pela filosofia e pela religião. Mas, com o avanço do conhecimento científico, a psicologia tornou-se uma ciência independente dedicada aos estudos do comportamento e dos processos mentais. A psicologia na Grécia Antiga. A psicologia na Grécia Antiga, a origem remonta na Grécia Antiga, isto no século 4 a 5, no século 4 a 5, peço desculpa pelo pionagem, antes de Cristo. A palavra psicologia é aquilo que eu falei na aula anteriormente e falei também da hoje. Ela vem por intermédio de duas palavras, que é a psique e logos. Psique, mente ou alma, logo, estudo ou conhecimento ou ciência, e literalmente a psicologia pode significar estudo da mente ou estudo da alma. Naquela época ainda não existia a psicologia como ciência. Os filósofos procuravam compreender questões como: o que é a alma? Como é que o ser humano pensa? Como é que aprendemos? Por que é que sentimos emoções? O que é que diferencia o ser humano dos outros animais? Essas reflexões estariam a dar origem aos primeiros estudos sobre aquilo que seria o comportamento. Depois disso, viram algumas contribuições de alguns grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, dizendo o seguinte: Sócrates, no ano de 1469 a 399 a.C., Sócrates acreditava que o conhecimento começava pelo autoconhecimento. Ou seja, a pessoa tem que se conhecer a si mesmo para passar a construir aquilo que seria o grande conhecimento. E Sócrates tem uma famosa frase que ele dizia: conheça-te a ti mesmo. O Sócrates deixou algumas contribuições naquela altura, que incentivou a reflexões sobre os próprios pensamentos. Para ele, pessoas que tinham a capacidade de criticar os seus próprios pensamentos estariam a dar início àquilo que seria a construção de um grande conhecimento. E Sócrates defendeu também que o ser humano pode desenvolver a razão. O ser humano não pode se limitar naquilo que já existe, mas sim desenvolver a razão. E por último, Sócrates influenciou o estudo da consciência. E depois, no ano 427 a 347 a.C., surgiu um outro autor que seria o Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Platão defendia que a alma é imortal e que o conhecimento já existe, ou seja, o conhecimento já existe na alma antes do nascimento. Ou seja, para Platão, o conhecimento, primeiramente, a alma é imortal. O ser humano pode morrer, mas a alma permanece. Primeiro ponto.
E depois, o conhecimento já existe na alma antes do nascimento, ou seja, o conhecimento como já existia, o nascimento surgiu, mas já veio com um conhecimento que existe dentro da alma. E Platão trouxe um ponto primordial que disse que o corpo e a alma são diferentes. E foram algumas contribuições que este autor foi indo desenvolvendo. Platão desenvolveu a ideia de que a mente e o corpo, elas têm que ser entendidas como formas diferentes. E além dessa ideia, Platão influenciou o estudo sobre a memória e a aprendizagem. Veio outro autor com seus contributos, ideias e frases, que é o Aristóteles. Aristóteles, isto no ano de 384 a 322 a.C., o Aristóteles foi um discípulo de Platão. Ele também escreveu a obra de Animas, ou seja, sobre a alma. O Aristóteles defendia que o corpo e a alma trabalham juntos, ou seja, o Aristóteles vem já contrariar aquilo que o Platão disse, que o corpo e a alma devem ser entendidas de forma diferente. Mas, ou seja, o Platão havia dito que o corpo e a alma têm que ser estudadas de forma diferente. O Aristóteles entendeu e contrariou, dizendo que o corpo e a alma devem trabalhar em conjunto e que o conhecimento é adquirido ao longo da experiência, ou seja, o ser humano nasce sem conhecimento e à medida que ele vai se agrupando em meios diferentes e à medida que ele vai ganhando experiência, vai indo adquirindo aqueles que são os conhecimentos. E ele disse também que os sentidos são fundamentais para aprender, ou seja, podemos ter os 5 sentidos, o olfato, ou seja, ouvir, ver, olhar e tocar. Estes 5 sentidos são primordiais para que um ser humano possa aprender. Contribuições que o Aristóteles foi nos deixando é que ele considera-se como um dos primeiros estudiosos, ou seja, esses autores, que eu acabei de dizer, eles são um dos primeiros estudiosos e começaram a estudar grandes questões sobre aquilo que seria o comportamento do ser humano. Quanto da filosofia à ciência, durante muitos séculos, a psicologia permaneceu ligada à filosofia, mas com o avanço da ciência, surgiu a necessidade de estudar o comportamento humano utilizando métodos científicos. E foi aí que no século XIX, os pesquisadores passaram a realizar experiências como observações e mediações. E esse foi o início da psicologia científica, na qual estava a surgir o nascimento da psicologia como ciência. O marco ocorreu oficialmente em 1879, quando o cientista alemão Wilhelm Wundt criou o seu primeiro laboratório de psicologia experimental na cidade de Leipzig. Sendo assim, o Wilhelm Wundt, ele é que é considerado o pai da psicologia moderna, por criar oficialmente o primeiro laboratório da psicologia experimental na cidade de Leipzig, isto foi na Alemanha. Por este motivo, é que ele é considerado o pai da psicologia científica. Qual é o objetivo deste laboratório? O objetivo do laboratório criado por Wilhelm Wundt era de estudar a mente humana por meio de experimentação, medir sensações, percepções e tempo de reações. Este acontecimento marcou a separação definitiva entre a psicologia e a filosofia. Sendo assim, os principais acontecimentos históricos é que na Grécia Antiga foi o nascimento das primeiras ideias sobre a mente e o comportamento humano. Na Idade Média, a influência da religião dominou, assim se posso dizer, dominou a explicação sobre aquilo que seria o comportamento humano. Depois veio o Renascimento, que valorizou aquilo que seria a observação e a ciência. E no século XIX é que surgiu oficialmente a psicologia como ciência científica. Enquanto ao século XX começaram a surgir já grande desenvolvimento das diferentes escolas da psicologia, isto que é um outro grande tema que vamos abordar acerca daquilo que são as principais escolas da psicologia. Sendo assim, a história da psicologia demonstra que o conhecimento sobre o ser humano evoluiu ao longo dos séculos, o que começou com uma reflexão na Grécia Antiga,
transformou-se numa ciência sólida, baseada em investigação e evidência. E atualmente a mesma psicologia contribui para compreender melhor o comportamento e melhorar a vida das pessoas. E como sempre, tenho sempre uma pergunta para reflexão. Se a psicologia começou como uma filosofia, por que foi importante tornar-se uma ciência? Pense sobre como essa investigação científica torna seu conhecimento mais confiável, útil e assim. Tchau, tchau e muito obrigado pelo tempo.